Bem, o pessoal está entrando, já está dando mais um minutinho aí, a gente já entra na nossa live. Nossos associados estão entrando para participar. Obrigada, gente, pela audiência. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos aqui fazer uma apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela, sou diretora de Relações Institucionais da Abracel. A Abracel é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Hoje nós somos 95 empresas associadas e a gente costuma falar que os comercializadores são responsáveis por levar a alegria entre quem gera energia e quem consome. Então, Julião, você dispensa apresentações, seu currículo é extenso, mas para quem ainda não te conhece, você pode apresentar rapidinho, falar um pouco de você, por favor? Sim, Angela, eu sou advogado, estou militando aí com o direito de energia elétrica no nosso setor, no setor elétrico brasileiro, desde 2002. Primeiro como procurador federal junto à ANEEL, cargo que eu exerci de 2002 até o final de 2004, e depois como advogado entre 2004 e o final de 2009. Fiquei 3 anos e meio como diretor da ANEEL, depois saí para estudar por um ano, para estudar fora. E aí voltei, reabri o escritório e retomei a minha advocacia no setor elétrico. Então já são aí 18 anos, quase 19 anos de militância no setor. Legal. E você é o nosso consultor jurídico também, né? Não menos importante, mas falar que você está como consultor jurídico da Abracel também. Eu tenho, na verdade, quando eu abri meu escritório em 2006, e o meu primeiro cliente foi a Abracel. Oi, coisa boa. Eu abri em 2006, já fui então efetivado como consultor jurídico. O presidente à época era o Paulo Pedrosa, que hoje preside a Abrace. Eu fiquei lá aí na Bracel como consultor jurídico até 2009, quando eu fui para a ANEEL, obviamente que esse contrato ele foi desfeito. Mas depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente acabou retomando, né? Então, foi meu primeiro cliente. Eu tenho um carinho enorme pela Bracel. Então, Participei do nosso início. não foi de propósito, mas você é o nosso primeiro convidado nesse formato de comunicação. A gente está inaugurando com você, então deu certo. É uma honra, é uma honra. Então vamos lá, Julião. Já deu tempo para o pessoal entrar? A gente está vivendo aqui um cenário muito particular, muito imprevisível. Em março, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o estado de pandemia e desde então o Brasil vem adotando algumas medidas restritivas para evitar, né, a disseminação do vírus. E aí que a gente vai começar a entrar no tema da nossa live de hoje. Isso aí acabou trazendo consequências para o setor elétrico. As pessoas estão mais em casa, reduziu o consumo, teve algumas consequências nas atividades econômicas. E eu queria que você comentasse um pouquinho desse cenário e como é que ele impacta aí o setor elétrico, em especial os contratos de compra e venda de energia, por favor. É um cenário difícil, né? Porque a gente nunca tinha passado por algo parecido, né? Acho que não só o país, como o mundo, né? Isso a gente não conhecia isso. Então, o que está acontecendo hoje é bem sui generis, mas os efeitos, a gente já viu, né? Essa depressão muito intensa do consumo, a gente já vivenciou isso, em especial na época do racionamento, né? Agora tem um fator adicional, porque existe uma depressão do consumo e o próprio fechamento de diversos estabelecimentos, né, em razão das medidas necessárias para evitar que essa pandemia se alastre. Então é um Exato. momento difícil para todo mundo, né? Não é um momento difícil para A ou para B, ou para um comprador ou um vendedor. É um momento difícil para a sociedade, algo que a gente não tinha vivenciado. E aí a gente vai ter que enfrentar um pouco esse desconhecido e encontrar soluções para superar o problema, não só a pandemia em si, mas todos os efeitos que ela provoca. Exato. O que eu fico vendo é que em 2001 a crise estava no setor elétrico e para essa crise agora a gente também é parte de algo muito maior, né? E o que você enxerga assim de impacto dessa crise, principalmente aí nos contratos de compra e venda de energia? O que tá? Queria que você comentasse um pouco do que a gente está ouvindo aí nas notícias ultimamente. A gente percebe já, teve o movimento do ACL na semana passada, né? Os consumidores impactados, né, em suas receitas especialmente, né? Alguns fechados, outro com sofrendo uma redução muito forte na demanda, né?
Então, isso leva a dificuldades de ordem econômico-financeira e enseja um movimento que é natural, né? Das pessoas tentarem se defender como podem e, infelizmente, como a gente não tem uma cultura muito sólida de respeito a contratos, né? Infelizmente, esse é um problema que nós temos, né? Nós não identificamos como deveríamos a importância de haver respeito a contratos. Então, há um movimento que menciona é natural de as pessoas tentando se defender se evadirem de contratos que antes celebraram. Então, isso é um movimento que, infelizmente, ele é natural, mas precisa ser bem pensado, bem refletido, né? Precisa ter bastante meditação em torno do assunto para que se encontre uma solução que seja equilibrada, né? Falando um pouco nesse assunto, é só para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, você preparou, né, um parecer jurídico para a Bracel, contextualizando todo esse cenário, e aí você fala lá uma hora sobre a cláusula de força maior. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa cláusula? A gente está lendo aí nas notícias, tem gente que fala que a pandemia em si já é motivo para invocar essa cláusula, já é garantia por si só, mas eu lembro lá no seu parecer que você estabelece uma série de etapas para que essa cláusula realmente passe a valer e ainda comenta que uma coisa é essa cláusula sob a ótica do consumidor, outra coisa seria sob a ótica do comercializador. Você consegue explorar um pouquinho mais esses pontos para a gente? Sim, vamos lá. Tem uma passagem que a gente cita no parecer que, para mim, é uma lição muito feliz sobre o que é força maior, o que é o caso fortuito, né? Que é uma transcrição que a gente fez de um civilista, um dos melhores que o país teve, do professor Caio Mário da Silva Pereira. E ele fala que o caso fortuito e a força maior, eles têm que trazer um obstáculo intransponível. Se for algo de ordem econômico-financeira, uma dificuldade de ordem econômico-financeira, isso não se resolve em caso fortuito e força maior. Eventualmente se resolve com onerosidade excessiva do contrato, que exige outros requisitos. O nosso ponto no parecer, em atenção a isso que eu mencionei, a importância de nós respeitarmos contratos, a gente cuidou com muita atenção do tema, porque o assunto em si é um assunto delicado para a sociedade toda. Mas a gente daí, a partir da pandemia, buscar uma licença para rescindir contratos indistintamente, vai uma distância grande. Por isso que a gente pontuou os requisitos, né? Com base ali no que traz o professor Caio Mário. Tem que ser algo intransponível. Logo, a invocação da pandemia em si, ela não é razão para rescisão ou para suspensão de contrato algum. Você precisa fazer uma análise sobre o efeito que a pandemia teve naquele contratado e fazer uma avaliação sobre o que dispõe o contrato e, à luz desse contrato, avaliar se cabe essa invocação ou não, bem como avaliar se ficou intransponível a prestação a que se obrigou, no caso, o comprador, né? A gente tem que percorrer essas etapas para avaliar se de fato é algo intransponível ou se simplesmente busca-se uma carona no problema atual para se livrar de um contrato e eventualmente buscar um outro contrato melhor, ou se o que ocorre é uma situação de ordem econômico-financeira que, ainda que dificulte o cumprimento da prestação, não torna intransponível esse cumprimento. Então, não torna intransponível o problema, né, para efeito do cumprimento. Então, é isso que a gente explorou. Quando nós trouxemos a situação do comercializador ou do gerador, que fazem um papel de fazem intermediação, ela tem uma nuance que é esse agente, a atividade dele é uma atividade de risco, né? Ele por essência, ele assume o risco de variação de preço, de variação de demanda. Então, isso é próprio desses agentes. Mas isso não torna a situação do consumidor mais fácil, porque a gente tem uma peculiaridade no setor elétrico, que é justamente os contratos não serem contratos de entrega física de energia, eles são instrumentos de proteção financeira. E, ao fim e ao cabo, nenhuma energia se desperdiça. Um consumidor, ele pode ceder essa energia, bilateralmente, e se ele assim não fizer, essa energia é liquidada no mercado de curto prazo, no mercado spot, ao valor do PLD. Então, o próprio consumidor, ele tem instrumentos para não desperdiçar essa energia. Se ele não fizer nada, isso vai ser liquidado ao PLD, no mercado spot, e vai ensejar para ele uma receita. Então, o problema, no final, se torna um custo,
que é a diferença entre o valor que o consumidor paga naquele contrato de longo prazo que ele celebrou e o valor que ele ofere com a liquidação dessa energia no mercado de curto prazo. É uma questão, ao final, de custo, né? Uma questão de ordem econômico-financeira. Aí tem que se olhar o contrato. No caso do contrato padrão da Abracel, tem lá uma previsão de que as questões de ordem econômico-financeira não caracterizam caso fortuito ou força maior. Isso que eu até pedi para explorar essa parte do contrato padrão Abracel, o próximo ponto aí. O contrato padrão da Abracel ele traz essa previsão, né? Dificuldades de ordem econômico-financeira não caracterizam caso fortuito ou força maior. No caso aqui, e esse é o ponto que eu menciono, que é o ponto, a transcrição que eu mais gosto no parecer, que é a transcrição do professor Caio Mário, ele fala, né, uma dificuldade de ordem econômico-financeira ou até mesmo uma onerosidade excessiva não caracterizam caso fortuito ou força maior. E no nosso setor, justamente porque os contratos são instrumentos de proteção financeira, e em razão do nosso funcionamento, em que toda energia, toda sobra ao final é liquidada, a questão vira uma questão de ordem econômico-financeira. E o contrato da Abracel diz textualmente, o contrato padrão, isso não significa que outros contratos não tenham uma disciplina diferente, né? Mas no contrato da Abracel tem uma previsão de que as dificuldades de ordem econômico-financeira não caracterizam caso fortuito ou força maior. Tem também uma previsão importante, segundo a qual as variações do PLD também não caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior. Se o PLD estivesse alto, um consumidor com sobra de energia não estaria reclamando, ele estaria se apropriando da diferença de forma absolutamente legítima, caso o PLD estivesse no valor superior ao preço de venda da energia. Então a questão aqui é que o PLD, em razão especial da pandemia e das medidas que foram tomadas para que ela fosse contida, o PLD está baixo. Então a sobra hoje é liquidada no valor baixo. Certamente, em boa parte dos casos, num valor inferior ao preço que aquele consumidor paga pela energia que ele contratou no longo prazo. Mas aí, mais uma vez, é uma questão econômica e financeira. Eventualmente o contrato se tornou oneroso para aquele consumidor. E aí, se ele quer se evadir do contrato, ele tem que trabalhar com uma noção outra, que é a noção de onerosidade excessiva, que o Código Civil também disciplina, que a gente trouxe isso no parecer, e ele tem que comprovar os requisitos para que então ele se desincumba daquela obrigação. Lembrando que tem até anunciado já sobre o assunto, no sentido de que as partes devem tentar, sempre que possível, preservar o contrato. Isso em homenagem ao Pacta Sunt Servanda, né? E ao princípio da conservação dos contratos. Então, as partes devem, no limite, buscar revisar o contrato, mas não rescindi-lo. Isso seria algo bastante extremo, né? Mas, assim, a partir do momento que essa parte invoca essa cláusula de força maior, isso já significa que o contrato está suspenso, que vai rescindir? Como é que funciona aí esse processo? Não, a parte notifica, né? Ela não pode rescindir, ela faz a notificação com o entendimento de que está caracterizada uma hipótese de caso fortuito ou força maior. E aí os contratos têm um rito a ser observado. Normalmente, abre-se um período para uma tentativa de solução amigável da controvérsia, então haverá contranotificação. É importante que as partes dialoguem, porque o problema ele é um problema delicado para ambas, né? Ambas as partes estão sujeitas a esse problema, não é algo que tenha acometido uma só das partes. É um problema que é universal, né? Então, as partes têm um período para que elas tentem chegar no acordo, e se isso não acontecer, o que os contratos de compra e venda de energia celebrados no ambiente de contratação livre estipulam é que vai ser instaurada uma arbitragem para a solução do problema. Lembrando, né, que até pela convenção de comercialização da CCE, todos aqueles que aderem ao Mercado Livre aderem à previsão de que esses assuntos vão ser discutidos em arbitragem, e assim que ocorre. Então, a indecisão submetida ao tribunal arbitral é que haveria uma eventual intervenção sobre o contrato. Existe também a possibilidade desse consumidor buscar uma ação cautelar em juízo enquanto o tribunal arbitral não é instalado. Mas, sendo objetivo em relação à sua pergunta, o simples fato do consumidor entender que está caracterizada hipótese de caso fortuito ou força maior não é suficiente para suspender ou rescindir o contrato. É necessário que o tribunal arbitral, que foi eleito para a solução das controvérsias, ele, no limite, defina essa questão. Mas o que a gente recomenda no parecer é que as partes tentem dialogar,
lembrando, o problema não é de uma só, o problema é da sociedade como um todo, e as partes Uhum. tentem dialogar para encontrar uma solução que seja equilibrada, dado que ambas as partes estão vivendo o mesmo problema, e aquela parte que tiver a sobra, independentemente de qual seja ela, vai liquidar essa sobra no valor de PLD, que hoje está baixo. Aí a questão é, quem ficou com esse risco, né? Um consumidor que celebra um contrato de longo prazo, ele busca justamente por intermédio desse contrato evitar ficar sujeito às oscilações de preço, e o PLD é bastante volátil, né? Então, o contrato ele faz para se proteger financeiramente. Ele faz o contrato de longo prazo justamente por isso. Então, o fato do PLD estar baixo e a sobra dele ser liquidada no valor baixo não é suficiente para que ele consiga se evadir desse contrato. O contrato justamente veio para que ele não ficasse sujeito nem às altas do PLD, nem às baixas. Quando o PLD está alto, é aquilo que nós mencionamos, né? Quem tem sobra não reclama, mas também não pode reclamar quando ele está baixo. Assim foi contratado. É um risco do negócio, né? Então, essa variação de PLD, que é outra coisa que você aponta ali, que é o que indica o contrato padrão da Abracel, né? Então, essa variação de PLD acaba sendo um risco das contrapartes e para isso que serve o contrato. Juliana, só um pouquinho, só para responder o pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode já fazendo perguntas ao longo da live. Eu vi que alguém perguntou se seria aberto para as perguntas, mas se vocês já quiserem fazendo perguntas, já podem colocar aí na live que a gente vai respondendo. Mas aí, Julião, já aproveitando, tem uma pergunta aqui para você. Deixa eu só retomar aqui a pergunta, um segundo. Aqui. Um segundinho que eu estou me organizando aqui para achar a pergunta. Foi até a Camila da Beólica que mandou, eu acho que ela está assistindo aí a nossa live. Vamos lá. Ela pergunta assim: é o entendimento do setor que a simples alegação de força maior não é suficiente para quaisquer alterações contratuais, seja no ACL ou no ACR. No entanto, haja vista todas as notificações que estão ocorrendo nos CCARs, gostaria que o Julião comentasse mais a respeito da resposta a essas notificações e dos prazos a serem considerados. Obrigada. Então, ela está querendo ver um pouco da visão do ambiente regulado. Aí a gente vai até um pouco em linha com a sua primeira pergunta, né? As distribuidoras hoje estão passando por um problema muito sério de caixa, né? Semelhante ao que elas passaram lá em 2014. As razões são distintas, mas a insuficiência de caixa ela se verifica tanto, se verificou em 2014, se verifica hoje, né? Lá em 2014 o que aconteceu foi, nós bem lembramos disso, né? Houve uma redução nas tarifas muito intensa e abrupta. O consumo reagiu, a gente alcançou recorde histórico no consumo nacional em cenário de retração da atividade industrial e houve então um descasamento entre o custo refletido nas tarifas das distribuidoras e o custo efetivo de geração, que era muito mais alto. O correto era nos reajustes ou revisões essa diferença ser repassada às tarifas. O mecanismo da CVA existe justamente para isso. Mas por razões, à época, político-eleitorais, isso não foi feito. 2014 era um ano eleitoral, então se houvesse esse repasse em 2014, aquela redução que foi dada ao consumidor em 2013, ela seria completamente neutralizada, como de fato foi em 2015, quando veio o tarifaço, né, que nada mais foi do que o repasse daqueles custos todos que estavam represados e não foram repassados no momento devido. Então, as distribuidoras estavam com um problema grave de caixa, porque a tarifa não cobria os custos elevados de geração. Nós conhecemos esse problema, ele ficou mais notório e perdura até os dias de hoje na dimensão dos geradores, porque os geradores não podiam gerar, né, eles estavam deslocados, né, o bloco térmico era todo acionado para que então o bloco hidráulico complementasse. Houve uma frustração de geração hidráulica muito intensa e os geradores ficaram expostos ao PLD, que era muito alto, uma vez que o bloco térmico estava todo acionado e as térmicas, como sabemos, elas são caras, na medida em que elas pressupõem a utilização de combustíveis fósseis que têm custo, né? Diferentemente do que acontece com as hidráulicas, com as eólicas e com as solares, que usam força dos rios, né? Ou luz do sol e vento, que são custos, são uma energia primária de custo zero, né?
Então, o custo era muito alto, os geradores ficaram expostos e gerou aquela crise do GSF. Mas naquela época, as distribuidoras não tiveram problema porque houve aquele mecanismo em que a CCE captou recursos a valor de mercado e fez o empréstimo às distribuidoras com respaldo na conta CR. Aquele mecanismo, então, socorreu as distribuidoras. As distribuidoras estão vivendo algo parecido agora, ainda que a causa seja outra, né? Agora, o que está acontecendo é elas têm custos e, em razão dessa depressão do consumo, não há receita para a cobertura desses custos, né? Esse é o problema que elas estão vivendo. Mas daí, a se caracterizar caso fortuito ou força maior, também vai uma distância, né? Como falamos, a questão é uma dificuldade de ordem financeira, né? Então, não é trivial a caracterização de caso fortuito e força maior nessa hipótese. Tá, mas aí quando que... você poderia dar um exemplo de quando que seria, então, acionada essa força maior? Em que momento que isso poderia ser feito? Que até agora, sim, a gente já está conversando. Dá para entender que só a situação como está não seria motivo suficiente para acionar. Então, quando que seria o momento para ser acionada essa cláusula? Um exemplo, né? Porque ela é muito associada a fatos da natureza, né? Então, imaginar que houve caiu um raio numa determinada fábrica e a fábrica foi completamente devastada. Então, você tem uma razão ali, um evento da natureza que impossibilitou a fábrica de funcionar, impossibilitou até de processar pagamentos. Então, é uma hipótese clara de caso fortuito e força maior. Não é uma questão econômica e financeira tão somente. Aquela fábrica ela foi afetada por um acidente que a deixa sem funcionar e sem ter condições mínimas de proceder às suas rotinas, né? Essa é uma hipótese evidente de caso fortuito e força maior. Por isso que no parecer a gente contextualizou como é que funciona o setor. O setor ele tem essa característica, a energia que esse consumidor agora não consome, ela não se perde, ela é liquidada ao valor do PLD. Então, são situações distintas, né? Caso fortuito e força maior, a pandemia, ela reúne condições para que caracterize o caso fortuito e força maior. A pandemia em si, ela pode eventualmente caracterizar, mas você precisa olhar o contrato e você precisa olhar o caso concreto. Você precisa enxergar a situação daquele consumidor para verificar se o que está acontecendo com ele é uma mera dificuldade, não, uma dificuldade de ordem econômica e financeira ou, de fato, algo intransponível. E em razão de como funciona o nosso setor, a maior parte dos casos vai caracterizar uma discussão de ordem econômica e financeira. Quem fica com essa diferença hoje entre o valor de venda estipulado no contrato e o valor do PLD. Que o Carlos até perguntou, mas se a fábrica fica parada por determinação do governo, pode ser considerado força maior? Eu acho que entra até um pouco ali do que você colocou no parecer, que são 3 etapas a serem seguidas, né, sob a ótica do consumidor. Acho que você poderia explorar um pouquinho nesse ponto. Vamos lá, a pergunta do Carlos, né? Eu tenho falado com as pessoas, a escola do meu filho está fechada, mas eu estou pagando a mensalidade. Então a escola não vai poder agora tentar se evadir de seus contratos, porque ela não teve sequer frustração de receita, né? Então o nosso ponto no parecer, quando a gente desdobra nas 3 etapas, não basta você invocar a pandemia em si. É importante avaliar qual é o efeito da pandemia sobre aquele determinado consumidor e o que reza o contrato daquele consumidor. Quais são as circunstâncias que envolvem esse consumidor. Então a gente tem que passar por essas etapas e voltando, né? Tem que se caracterizar algo que seja intransponível. No exemplo que eu dei, há um acidente na fábrica e a fábrica ela fica inutilizada. Ela não tem as pessoas, os instrumentos utilizados para a produção dela, até para o processamento de seus pagamentos, ele não é nem acessível, né? Então é algo realmente drástico. Por isso que é importante essa distinção, e eu volto ao professor Caio Mário. Tem que ser algo intransponível, porque do contrário Exato. é um problema de onerosidade econômica e financeira, que se resolve de outra maneira, a discussão é outra. Exato, porque aí você pode pegar essa sobra de energia e liquidar no mercado de curto prazo e aí você enfraquece um pouco essa tese, né, de força maior. Sim, sim. Aqui a gente tem que ter atenção para isso, né?
a nossa legislação hoje, o nosso direito civil, ele traz tratamentos distintos para as situações, né? Caso fortuito e força maior, tem um tratamento. A onerosidade excessiva do contrato, por razões econômico-financeiras, ela tem outro tratamento. Ambos são, a gente tem que ter rigor na apreciação de ambos os institutos, né? Onerosidade excessiva ou caso fortuito ou força maior. A gente tem que ter esse rigor justamente em respeito aos contratos, né? Aos princípios da conservação do contrato, né? do pacta sunt servanda. E isso não é um valor em si, né? Respeito a contratos é quase que uma instituição, né? Que garante um ambiente seguro para atração de investimentos, reduz custo do Brasil e permite que a gente progrida social e economicamente. Só respondendo aqui a Helena, o parecer está disponível? Tá sim, o parecer do Julião está disponível lá no nosso site, é só entrar no site da Abracel, tá como destaque, e aí você tem acesso à íntegra e a gente também preparou um resuminho. Depois aqui da live a gente também vai soltar aqui no nosso Instagram um resumo do parecer para vocês terem acesso também. Julião, agora vamos falar um pouquinho das consequências. Eu queria que você falasse um pouco das consequências que traria essa alegação de força maior. Você pode explorar um pouco desse ponto, por favor? Os custos, os riscos envolvidos? Vamos lá. A consequência imediata, se não houver diálogo entre as partes para encontrar soluções, vai ser uma corrida às arbitragens, né? A gente vai esperar, a gente viveu no passado não muito distante o que se chamou de judicialização, né? Tinha uma causa, né? Foi basicamente uma medida provisória que devastou o setor. Então a judicialização ela foi o efeito. E nesse caso agora, se as partes não conversarem para chegar a entendimento, e se for o caso, dependendo do caso, até revisar contrato, mas isso entre as partes, né? Vai ter uma corrida a tribunais arbitrais que a gente ainda não identificou, que a gente ainda não viu, a gente ainda não experimentou. E isso vai ser difundido. Ontem circulou nas redes, eu não sei nem se isso é verídico, mensagem de agentes se oferecendo para assessorar consumidores nas discussões e encontrar contratos melhores. Então, se não houver muito equilíbrio e muita serenidade para que as partes avaliem exatamente qual é o problema, se ele de fato torna o contrato temporariamente intransponível, né? O contrato não o adimplemento do comprador não é viável, as pessoas tem que ter muito rigor, muita serenidade para solucionar isso, porque do contrário vai ser uma judicialização parte 2, só que perante tribunais arbitrais. E aí, isso, num segundo momento, cria uma instabilidade muito grande, né? Porque como o problema assola todo mundo, e aqui vale destacar, ontem eu conversei com um advogado, também que milita bastante tempo no setor elétrico, e ele observou algo importante: a pandemia ela afeta comprador e vendedor, ela é democrática, né? Ela não está adstrita a uma das partes. Então, como ela afeta comprador e vendedor em todos os contratos celebrados, a gente pode ver aí uma sequência enorme de arbitragens que vai trazer uma percepção de risco maior no nosso setor, né? E a gente sabe que percepção de risco exige maior retorno e traz custo. Então vai ser muito ruim para o setor que ainda não resolveu os problemas lá que se acumularam desde 2012/13, passar por isso, né? Então o ideal é que as partes encontrassem equilíbrio e dialogassem para que elas definissem a solução do caso, né? Dos seus contratos, e não deixassem isso para tribunais em que as partes não têm o menor controle do que vai acontecer, e tribunais que muitas das vezes não têm domínio do setor elétrico, não têm domínio do que se passa no setor elétrico. Tenho até uma pergunta aqui do Suassuna. Julião, poderia explorar um pouco mais o Instituto da Onerosidade Excessiva? Esse instituto está previsto no Código Civil, a gente citou lá os dispositivos, né? Ele depende de 4 fatores para que ele seja caracterizado, né? Essa onerosidade excessiva tem que afetar uma das partes, e aí
O segundo ponto, que aí é bem difícil caracterizar nesse caso aqui, é o de que deve haver vantagem excessiva para outra parte. Então, esse ponto aqui, que ele é nevrálgico para a discussão que a gente está travando, né? Ainda que o comprador entenda que o contrato se tornou excessivamente oneroso, ele tem que demonstrar que esse contrato se tornou extremamente vantajoso para a parte contrária. E é muito difícil você caracterizar isso se esse contrato ele serviu justamente para que o comprador tivesse uma proteção contra a volatilidade de preço e alocou no vendedor o risco da volatilidade de preço. Quando o vendedor assume o risco da volatilidade de preço nesse contrato, ele assume o risco de ter perdas, porque, ainda que não perdas, perda de custo de oportunidade, caso o PLD se eleve e ele tenha que entregar energia naquele contrato. Se ele tivesse com essa energia sobrando, ele podia liquidar no PLD alto. Mas ele também assume o risco do PLD ser muito... ele ter o PLD ser baixo, né? E ele tem que honrar ele tem aquele contrato para honrar. Então, o vendedor ele fica com essa volatilidade em si, né? Ele pode ganhar ou perder com isso. Num cenário de PLD alto, ele está perdendo, porque ele poderia estar vendendo isso no PLD baixo. Num cenário de PLD, ele poderia estar vendendo no cenário de PLD alto. No cenário de PLD baixo, ele está claramente tendo aqui o outro lado da moeda, né? Porque o contrato dá a ele uma receita superior à do PLD daquele momento. Mas o risco é dele, tanto de ganhar quanto de perder. O que não pode acontecer é o risco é alocado no vendedor, mas aí no cenário em que o PLD está baixo, o comprador vira e fala, não, mas agora não. Agora eu quero sair do contrato e conseguir um preço melhor. Porque aí claramente não foi um contrato em que o risco ficou colocado no vendedor. Um contrato dessa natureza, o risco de perder é do vendedor, mas na hora em que o vendedor está na posição favorável, ele não ofere isso. Então o contrato ficou claramente desequilibrado. Difícil, bastante difícil por essa razão, caracterizar a extrema vantagem do vendedor, que é um requisito necessário para que haja a caracterização ou a possibilidade de revisão de um contrato por onerosidade excessiva. Certo. Julião, tem uma pergunta aqui do nosso associado Marcos Pico. Acho que ele estava até quando a gente estava comentando do assunto anterior. Isso não pode ser considerado, nesse momento, como impacto de mercado específico de comprador, uma vez que alguns mercados foram até beneficiados? Sem dúvida, né? E aí foi meu exemplo, né, da escola, né? A escola, eu não vou... A escola do meu filho tá cobrando a mensalidade normal, eu estou adimplindo essa mensalidade. Mas eles não estão gastando com uma série de coisas. Não tão, energia, por exemplo, eles não estão gastando energia, porque a escola está parada. Então, claramente, eles estão tendo uma redução de custo e a mensalidade se mantém. Então, é por isso que a pandemia não pode ser invocada de forma abstrata e geral, como se todo mundo pudesse agora rescindir contrato. Ontem eu recebi um hashtag já que a gente está no Instagram, eu recebi uma hashtag da Camila, que é minha sócia lá no escritório, falando, não pegue carona no corona. E é isso, né? As pessoas agora querem pegar o corona e pegar carona nisso para tudo, né? E aí, pô, esse meu contrato não tá legal. Vamos imaginar, eu tenho um contrato em que eu compro energia R$ 180 megawatt-hora. O PLD tá 45. Se eu pego uma carona no corona, eu saio desse contrato de 180 e consigo um contrato mais próximo do PLD vigente hoje. Então, é claramente um movimento oportunista. A gente não está com isso querendo dizer que um determinado consumidor não possa demonstrar que ele sim está sofrendo uma situação em que ele não tem como transpor os problemas que a pandemia ou os fatos, né, do príncipe, os atos oficiais que cuidaram de endereçar a pandemia, o impactaram. Eventualmente, esses atos de fechamento de estabelecimento, esses atos oficiais podem ter impactado um determinado consumidor de maneira que ele não consiga transpor e não seja só um problema de ordem econômica e financeira. Eventualmente, um consumidor consegue caracterizar. Eu, particularmente, não consigo enxergar essa situação. Mas, se alguém assim demonstrar, isso eventualmente poderia, à luz do caso concreto, caracterizar. Agora, na maior parte dos casos, pelo menos nos casos que eu até então vi,
É exatamente isso. Há uma frustração de receita, porque houve uma retração no fluxo de pessoas e, por consequência, no fluxo de comércio, e as pessoas estão querendo eliminar seus custos, né? Aí a questão é saber se os contratos que celebraram viabilizam essas soluções ou não. Eu acho que você acabou de lançar uma hashtag, então, Julião. Já até comentaram aqui, hashtag sem carona no corona. Exato. Tem uma pergunta aqui, direito à energia. Qual a sua sugestão para renegociação? Não, aí assim, tem várias alternativas. Uma alternativa o problema é a diferença entre o valor de venda de energia e o PLD. Eventualmente, esse valor vai depender muito da situação do vendedor também, né? Se ele comporta assumir esse custo. Mas esse valor, eventualmente, poderia ser negociado de maneira a essa diferença, esse valor efetivo, ele ser diluído ao longo da contratação, no prazo remanescente da contratação. Essa seria uma hipótese. Outra hipótese é fazer uma extensão do contrato. Então, assim, as partes conseguem chegar em fórmulas para resolver esse problema. É o ponto, né? Precisa ter equilíbrio, precisa saber que, né, o corona não é uma carta em branco para rescisão de contratos ou para suspensão de contratos. Então, com equilíbrio, as partes conseguem chegar num denominador comum. Agora, há casos que simplesmente não vai ser possível caracterizar, né? Aquelas atividades que não se perderam, né? Ou que não estão impactadas, supermercados, escolas, né? Tem casos em que claramente o corona não traz impacto, ele não traz prejuízo. Certo. Deixa eu ver aqui se o pessoal fez algumas outras perguntas. Tem uma da Mari Galhardo aqui. Julião, poderia explorar as opções sobre o equilíbrio da solução meramente técnica entre as partes e soluções que balanceia, tensiona e técnica? É o que a gente falou, é o que eu falei na pergunta anterior, né? As partes podem resolver isso via sazonalização, resolver isso eventualmente aumentando os limites de flexibilidade dos contratos. Esse é outro ponto importante. Tá? A gente recebeu contratos aqui em que o contrato diz claramente que variação do PLD, assim como o contrato da Bracel, variação do PLD não caracteriza caso fortuito e força maior. Dificuldade econômico-financeira não caracteriza caso fortuito e força maior. E aí tem alguns contratos que prevêem o seguinte: eventual impossibilidade do consumo também não caracteriza caso fortuito e força maior. E aqui é justamente por conta do funcionamento do setor. A impossibilidade de consumo não significa desperdício, essa energia é liquidada. E aí esses mesmos contratos, eles prevêem limites de flexibilidade, que é o consumidor mês a mês, ele pode falar, não, aqui eu vou exercer mais ou menos 10% do valor de referência. Eventualmente, isso pode ser ampliado. As partes bilateralmente podem mudar o contrato. Então, essa é uma alternativa, você ampliar os limites de flexibilidade. E aqui vem outro ponto, Ângela, que a gente explorou no parecer, que é importante. O fato de uma determinada parte sofrer uma restrição que inviabiliza o consumo não é razão para que o contrato seja suspenso ou desfeito, porque os contratos, na maior parte deles, eles não são contratos para fechamento de carga. Tem uma modalidade de contrato chamada de load balance, a gente trouxe isso no parecer, que é um contrato que serve para fechamento de carga. Normalmente quem oferece um contrato desse é um vendedor que tem um parque de geração associado, tem várias geradoras e tem então possibilidade de fazer isso. Esse contrato o consumidor usa para fazer o complemento da carga que ele precisa para fechar ali o requisito de compra com o consumo que ele teve. Então esse contrato ele é totalmente flexível, mas esse contrato ele é mais caro, porque o risco do vendedor é maior. Ele está sujeito a uma entrega de energia que ele não controla, vai depender do que o consumidor definir no mês. Então são contratos mais caros por essa razão. Esses contratos, conforme o padrão da Bracel, que tem limites de flexibilidade definidos, eles são contratos mais baratos. Então o consumidor agora querer se evadir desse contrato porque teve uma redução no consumo, transformar esse contrato num load balance praticamente, sendo que não se pagou por essa energia, uma energia de contrato de load balance que é mais cara. Então a própria natureza dinâmica desses contratos impede uma suspensão, uma rescisão. Mas voltando, o vendedor eventualmente pode se sensibilizar diante de um determinado caso e encontrar fórmulas. Essa é uma, aumentar os limites de flexibilidade, indo além e retomando, né?
pegar essa diferença entre valor de venda e PLD e alongar isso no tempo, estender os contratos, tem fórmulas para se chegar numa solução, sem precisar a gente correr um risco de uma corrida aí a tribunais arbitrais. Exato, tem até agora muitas perguntas, vamos lá. Rafael Azevedo Dias, qual é a sua análise sobre o impacto do Covid nos contratos ACRs? Qual a sua opinião sobre a atuação da ANEEL nesse cenário? Acho que você já até comentou um pouquinho disso, mas vamos lá. Eu comentei, assim, eu não vou, como não foi alvo do nosso parecer para a Bracel, eu não vou me aprofundar muito no tema, também porque a gente sabe que ontem algumas distribuidoras, está inclusive na mídia, algumas distribuidoras fizeram notificações, elas têm as razões delas, e eu não fiz essa análise ainda de forma mais precisa. Mas a minha avaliação existe hoje um problema de ordem econômico-financeira, existe especialmente um problema de ordem financeira, que assola distribuidores. Isso é inegável. A legislação setorial e a regulação têm mecanismos para endereçar esse tipo de problema. Revisão tarifária extraordinária é um deles. Existem mecanismos para que as distribuidoras reduzam suas sobras de energia. Então, a legislação traz soluções. E no passado recente, foi o que eu mencionei já antes, houve aquela solução em que a CCE captou recurso no mercado, fez um empréstimo às distribuidoras e a conta CR foi a garantidora disso. Essa foi a solução que, na época, ela não tinha um bom propósito, porque o propósito da época era tão somente deslocar um custo do ano eleitoral para o ano pós-eleitoral. Foi uma pedalada tarifária. Mas foi um mecanismo que funcionou bem. E hoje, diante da situação que a gente vive, ele pode ser utilizado novamente, dado que ele foi eficiente, para uma situação que é legítima, né? Que é uma situação que é nobre. Existe uma dificuldade de caixa das distribuidoras hoje por conta de um problema que está afetando a sociedade toda. E a distribuidora é a arrecadadora do setor todo. Então a gente não pode ser insensível à situação das distribuidoras. Mas tem remédios à nossa disposição, e a nossa experiência mostra isso, menos drásticos do que o atentado a contratos. Certo. A gente tem uma pergunta aqui do Rogério Lupo. Ao invés de uma decisão em corte arbitral, você não acredita numa decisão judicial que submeta todos os agentes, distribuidoras, geradoras, evitando o colapso do setor elétrico? Eu não vejo isso, eu não consigo alcançar isso. Aí pode ser um pouco de falta de imaginação ou de criatividade de improviso em alcançar uma alternativa como essa. Aí a questão, para mim, ela passa a ser um pouco mais técnica. Dado que esses contratos do ACL, eles têm compromisso arbitral, não se consegue evitar a arbitragem, não se consegue levar o assunto judiciário a não ser para deferimento de alguma cautelar enquanto o tribunal arbitral não está instalado. E aqui vale lembrar, esses direitos, eles são disponíveis. Isso está previsto em lei, a gente trouxe isso no parecer, né? Esses direitos discutidos no ACL, né, os contratos celebrados no ACL, eles envolvem direitos disponíveis. A lei diz isso e justamente por essa razão é que a cláusula arbitral se faz presente em quase todos eles. Então, ainda que o judiciário decidisse isso, vamos imaginar, numa ação que fosse abrangente, uma ação civil pública que alguém eventualmente propusesse, isso não alcançaria os contratos bilaterais celebrados no ACL, porque o tribunal arbitral, o judiciário não se sobrepõe ao tribunal arbitral, né? A sentença arbitral ela tem o mesmo efeito de uma decisão judicial transitada em julgado, a não ser nas hipóteses de anulação, e aqui nós não estamos diante de nenhuma delas. Então, não consigo enxergar essa solução via judiciário. Eventualmente, a discussão do ACR ela pode acabar no judiciário, mas do ACL não. E lembrando, né, o ideal é que, embora seja advogado, eu tenho essa leitura de que esse momento não é um momento para a gente fazer uma corrida por judicialização, uma corrida por arbitragem, porque é um problema que assola todo mundo e a gente tem que resolver isso em sociedade, a partir de diálogo e não a partir de litígios. O ideal é que a gente evite litígios na medida do que for possível. Tem aqui uma pergunta do Arfux, até desculpa, Arfux, você tinha perguntado anteriormente, acabou passando aqui.
Julião, boa tarde. Em seu entendimento, o contrato BBCE e o contrato padrão Abracel seguem a mesma orientação quanto às tratativas de força maior? Eu já vou passar na frente, Julião, só para responder que sim. A Abracel cedeu o contrato para o BBCE, então é o mesmo alinhamento. Então, quando perguntaram, outra pessoa também perguntou algo nessa linha, então o contrato BBCE e Abracel estão bem alinhados. Peraí, deixa eu ver. A gente está quase fechando aqui a live, a gente só tem 1 hora, infelizmente. Mas, Julião, já caminhando aí para o final, porque senão a gente vai acabar saindo aqui do Instagram involuntariamente. Depois de tudo isso que a gente conversou, de tudo que você falou, eu vou deixar aí uns minutinhos finais para você dar uma orientação aqui para o nosso público. Diante de toda essa situação, o que você falaria para quem está passando por essa situação? Um recado final aí para os agentes, em especial aqui quem está nos assistindo. Ângela, foi o que eu mencionei ao longo da nossa live, né? Esse problema é um problema que afeta todos nós, né? Em maior ou menor medida, nós somos todos afetados. Então, não é um problema exclusivo do setor elétrico, não é um problema exclusivo do ACL ou do ACR, é um problema que atacou o mundo, né? Então, as várias nações estão passando por isso. Então, a gente tem que ter essa clareza, né? De saber qual é a origem desse problema que a gente está enfrentando e saber que ele é universal, para que então a gente busque soluções harmônicas, né? A nossa, acho que a principal reflexão é essa. Não pegar carona no corona, né? Não é por aí. Evitar litígio, evitar judicialização, evitar arbitragem, tentar resolver isso em diálogo, com serenidade. A gente percebe isso no momento, né? A gente precisa de equilíbrio, né, nesses momentos. Está faltando isso, a gente percebe isso até no cenário macro, né, político. Precisa de equilíbrio para resolver essas questões, né? O momento é muito delicado, é um momento para a gente pensar mais em solidariedade, diálogo e equilíbrio. Evitar, e eu falo isso, a judicialização que houve, a gente trabalhou bastante, e se vier uma corrida por judicialização de novo, arbitragem, a gente vai trabalhar bastante de novo, mas aqui não é um momento para isso, aqui o momento é para a gente exercer mais solidariedade. Então, solidariedade, diálogo e equilíbrio para a gente enfrentar esse problema, que é um problema sério, né? A gente, olhando o problema, a gente sabe, tem pessoas falecendo, tem pessoas em dificuldade séria de saúde, então é um problema para a gente enfrentar com bastante equilíbrio. O país está precisando disso. Então, em síntese, é isso. É ter equilíbrio, ter diálogo e solidariedade para enfrentar esse problema e não pegar carona no corona, né? Sem carona no corona. O pessoal está comentando, levantando a hashtag. Gente, eu quero agradecer aqui o Marquinhos. Parabéns, Ângela. Mais um gol para vocês e com grande ajuda ao mercado. Muitos elogios para você também, Julião. Todo mundo agradecendo. A Camila Stefanello, excelente. A Bia, parabéns pela live. Muito didática e esclarecedora. A Gláucia, como sempre, muito claro e objetivo. Excelente, Julião. O Lisboa, nosso presidente, parabéns, Ângela, Julião e toda a Abracel, muito esclarecedor. Aqui o Braz, sem carona no corona. Marcelinha também agradecendo, estão pedindo para fazer outra live. Então é isso, olha, essa foi a primeira live da Abracel, quero agradecer bastante a participação de vocês, público muito bom, subiu, mais de 300 pessoas assistiram, agora a gente está com 267. Obrigada pela audiência, pessoal. Vamos fazer mais lives, sim. Acompanhe aqui o feed da Abracel. Segue a Abracel também. Sempre quis falar isso. Siga a gente, ative as notificações e a gente vai continuar postando live. Julião, muitíssimo obrigado pela disposição, pela palestra que você deu, que foi muito boa e muito esclarecedora. Eu que nem sou da área do direito, consegui entender claramente ali o parecer. Parabéns mesmo. Obrigada, viu? Obrigado a você, Ângela. Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra, como eu falei, participar da primeira live da Abracel, que, lembrando, foi o primeiro cliente que eu tive, então nada melhor do que participar da primeira live da Abracel. Conta comigo. Ótimo. Um abraço a todos. Deixa eu agradecer também àqueles que nos honraram aqui com a presença e nos prestigiaram. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. A gente vai soltar aqui no feed. Obrigadíssima. Tchau, tchau.